Por que diabos eu preciso ser verdadeiro? Esse é o 95.5 e nós estamos falando de crenças e verdades. Por que diabos, né? Começo já invocando o diabo. E o que o diabo tem a ver com a nossa vida? Por que diabos eu tenho que falar verdades? Por que a gente usa essa expressão por que diabos? Primeiro, vale aqui uma grande, talvez, crítica ao lugar comum, ao entendimento comum, de justamente não entender a figura do diabo, né? A figura do embusteiro, né? Se nós estudarmos os anjos caídos, né? Nós podemos ver que uma grande parte deles nós chamamos de diabos, né? E esses diabos são aqueles que pregam peças, são os embusteiros. Mas, na verdade, eles não prejudicam a sua vida, eles tentam prejudicar a sua vida. E se prejudica quem quer. Este é o ponto desta minha analogia de hoje. Quanto nós estamos fazendo para evitarmos, de fato, cairmos nas armadilhas das mentiras? Cairmos nas armadilhas de não sermos pessoas verdadeiras. Este, de fato, é o ponto que nós temos que nos ater. E a vida, ela foi construída ultimamente para vivermos de mentira. Ela está sendo construída desde a hora em que nós nascemos. Ela está sendo construída na educação dos nossos pais. Por conseguinte, na educação dos pais, dos nossos pais também. De vir com um conjunto de regras que foi inventado, sei lá por quem, para justamente que haja sim esta manipulação, para que haja sim este controle social e você faça exatamente aquilo que lhe é esperado enquanto sociedade para favorecer uma pequena parte. Não estou aqui fazendo um discurso político, mas um discurso político nessa medida filosófica, nessa medida em que o quão desprezível é a mentira e o quão a mentira, depois de contada tantas vezes, acaba se tornando uma realidade. Mais do que uma verdade, passa a ser uma realidade. E é uma realidade de mentira. Ou, como alguns preferem dizer, um grande sonho coletivo. Eu tenho isso numa passagem do livro Sucesso é o Caminho, que quanto mais nós vivemos os sonhos dos outros, ou seja, quanto mais nós vivemos dentro de um sonho coletivo, fica muito difícil para acordar e viver o seu próprio sonho. E um dos pontos que nós temos que romper, de fato, é com as mentiras que nos foram contadas. Porque essas mentiras também vêm carregadas de crenças que nós incutimos como sendo nossas também, e aí passamos a nos limitar. São as tais crenças autolimitantes. Aquelas crenças em que você acredita piamente que não é capaz de realizar determinadas coisas, que você não é uma pessoa boa o suficiente, que você, enfim, blá 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 blá, são várias, né? De tal ponto que a gente passa até a se sentir um impostor, uma impostora, quando começamos a realizar coisas que são extremamente importantes ou grandiosas e a gente chega num ponto que a gente acha que a gente está enganando as pessoas. Já aconteceu comigo, inclusive, de eu achar que eu não era tão bom profissional do vinho, por exemplo. Houve uma época em que eu achava que o meu conhecimento era pouco. E a gente passa também a nos cobrarmos muito, porque nós vivemos como se fôssemos pessoas da era da escassez. Pessoas que não acreditam no potencial abundante que a própria natureza dá e aquilo que é capaz, daquilo que nós podemos explorar. Por quê? A mentira é a mãe de todas as coisas que nos pregam peças, né? A mentira, a gente pode dizer que é o próprio diabo, né? Então, quanto mais você mente, mais você se apodera deste poder diabólico, que é justamente de se enganar também, porque você engole essas mentiras, você come tantas mentiras que você acredita também que aquela é a realidade que lhe é possível. Então, é óbvio que para fazer parte desses 5% dessas pessoas que não mentem, e aí é sempre muito
perigoso dizer que essas pessoas não mentem, porque muitas vezes essas pessoas elas acabam usando um estratagema, uma forma de fugir da mentira ou de fugir de não contar uma mentira, simplesmente falando de outro assunto ou não tocando nesse assunto, ou como eu gosto muito de dizer, eu não quero falar sobre isso. Porque muitas vezes, para você falar sobre isso, naquele momento, diante do seu espectador, da pessoa que está com você, você seria naturalmente obrigado a mentir, né? Como eu já disse, não brigue com o sistema. Aproveite o sistema a seu favor. E existem situações em que você se vê obrigado a mentir. Então, nesses momentos que todos nós sabemos que estamos quase na hora de contar uma mentira ou de fazer algo de mentira, nós sabemos disso. Interiormente, nós sabemos disso. E aí nós somos, entre aspas, obrigados. Não, não somos. Nós sempre temos a escolha. E a escolha muitas vezes não é brigar, nem enfiar a verdade na cara de alguém. Às vezes, e muitas vezes, o mais importante é termos a clareza da situação e de uma maneira diplomática, inclusive, né? A diplomacia não é fazer tudo o que o outro quer. A diplomacia é uma maneira de manter a paz, né? São pacificadores, são momentos de pacificação. E muitas vezes, para termos paz, nós precisamos, inclusive, sermos duros, sermos mais rígidos e explorar aquele momento de tal forma que a verdade possa aparecer. Então, muitas vezes, nessas horas, você tem sim que se posicionar como uma pessoa de quem não quer falar sobre esse assunto, não me é interessante, não quero falar disso agora, e a não ser que você esteja sendo coagido sob pena de perder a vida, nada mais justificaria você mentir. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa extremamente importante para que você reforce os seus próprios valores e siga buscando aquilo que lhe é de direito. Sair das crenças limitantes, sair de uma educação que te levou a ser uma pessoa medíocre e dar um próximo passo em direção de um grupo que cada vez eu espero que cresça mais, de pessoas que fazem a diferença neste mundo. É isso. Esse é o 95.5 de hoje, essa semana falando de crenças e verdades. E ufa, que bom que você está aqui comigo. Eu espero que você curta este conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe com seus amigos, suas amigas e venha comigo para mais um dia, nos próximos dias, sempre de segunda a sexta às 19 horas, aqui no canal do Alexandre Santucci. Até amanhã.